Bom dia, pessoal. Que legal, estamos aqui novamente. Agora vocês me ouvindo, né? Tivemos um problema técnico. Que bom que estamos juntinhos. No final da aula passada, sexta-feira, porque agora eu e o professor Eber invertemos os dias, eu dou aula na terça e ele na sexta. Mas na aula da sexta-feira passada, nós conversamos um pouco, na última meia hora, sobre o que eu vou rever aqui com vocês rapidamente. Recapitular o que nós vimos até agora, olhar brevemente para aquilo que eu lancei para vocês como ideia que estudaríamos, que são os roteiros, e também compartilhar um material para vocês terem guardado e terem noção desses roteiros homiléticos. Então vamos lá, em poucas palavras, como que nós podemos resumir o que vimos até agora? Primeira coisa, nossa disciplina é uma disciplina científica, mas que tem muito de arte. Por isso, então, homilética, ela é ciência e arte. Ciência porque segue critério científico. Arte porque segue técnicas e há um aperfeiçoamento dessa ação homilética. Vimos também que praxis homilética é o ato de realizar, refletir, realizar novamente. Então, ação, reflexão, reflexão, ação, ação, reflexão, reflexão, ação. Vimos que a homilética, ela tem princípios, meios e fins. A gente poderia guardar essa ideia. Os princípios teológicos são Bíblia e teologia bíblica, sistemática, pastoral. Como que aferimos e estudamos? Através de instrumentos como exegese, hermenêutica e retórica. Então são formas de elaborarmos o conhecimento homilético. Dentro dessa perspectiva, eu disse para vocês que guardarem este quadro na mente ajudaria bastante. Por quê? Porque uma das questões que podemos colocar como relevante é que é necessário teologia bíblica, se é pregação. Eu conheço a teologia bíblica a partir da exegese. A exegese, ela quer me levar a conhecer o passado e explicar este passado. Então, vamos imaginar, se eu guardo teologia bíblica, exegese, passado, explicação, eu tenho noção do que é que eu estou falando de uma dessas pernas da teologia e a forma como eu consigo aferir e estudar. Uma segunda perna seria a teologia sistemática ou histórico-sistemática. Seria a hermenêutica. Eu vou aferir isso através da interpretação da hermenêutica, mas é uma interpretação a partir do presente. Então eu olho, analiso e interpreto. A teologia pastoral, eu vou me utilizar dos instrumentos da teologia pastoral, que é a interface com algumas ciências, principalmente ciências humanas, né? Uma delas, a retórica, pode nos ajudar na elaboração do discurso, mas a psicologia, a história, a geografia, tudo isso pode nos ajudar. Ela visa o quê? Apontar para o futuro essa mensagem com vista a fazer uma aplicação. Tentem guardar este quadro na mente de vocês. Ele será muito importante na compreensão da nossa disciplina. Comentei com vocês rapidamente na última aula sobre não ser um pregador ou uma pregadora idiota, no sentido não pejorativo, mas no sentido de querer falar a partir de si. E eu aproveito aqui para acrescentar ao que eu comentei uma historinha que eu contei no encontro do POV neste final de semana, né? Claro que eu vou fazer uma adaptação lá no POV, eu dei uma tonalidade, aqui eu vou dar outra tonalidade. Mas vamos imaginar,
quando as pessoas querem pregar a Bíblia e dizem assim, não, a mensagem tem que ser bíblica, a mensagem tem que sair da Bíblia, a Bíblia é que manda, a Bíblia é que é a nossa fonte de fé. Só que, às vezes, as pessoas pegam os textos bíblicos e interpretam e somam e misturam eles de tal forma que, quem sabe, a conotação fique bem diferente do que seja o propósito pelo qual o registro da fé foi feito ali. Temos que lembrar que antes de ser texto, nós tínhamos vida. É o registro da vida, de uma experiência de um povo com Deus e que se torna então registro para as gerações vindouras. Então imagine que o pregador, ele queira fazer um sermão totalmente bíblico e diz assim, meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história bíblica muito importante. Diz a palavra, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores. E ele lhes disse, varões irmãos, escutai-me, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Partindo dali, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e os corvos lhe traziam alimento, pois alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. E sucedeu que, indo ele andando, eis que um carro de fogo ocultou da vista de todos. A rainha de Sabá viu isso e disse, não me contaram nem a metade. Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse, tiveste 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. E olhando ao longe, viu Zaqueu pendurado pelo cabelo numa árvore e disse, desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Veio Dalila e cortou-lhe os cabelos, e os restos que sobraram foram 12 cestos cheios para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos, dizendo que comeremos, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas, e todos os que ouviram se admiraram da sua doutrina. Amém, irmãos? Deu para entender? Aqui são só textos bíblicos. Somente textos bíblicos. Mas que alguém pegou a partir da sua ideia e foi emendando uma coisa na outra e, vamos dizer, pregando a partir de si mesmo. Quando eu afirmo não ser pregador ou pregadora idiota, eu estou convidando vocês a não querer pregar a partir de si mesmo, mas se preocupar na construção deste conhecimento teológico. A composição de um sermão, a composição de uma pregação, de uma mensagem, que pode ser para o púlpito, que pode ser para qualquer outra história. A Laíris falando, parece aquelas historinhas que a GNT conta, né? Então, imagine como que é essa questão própria das pessoas não se utilizarem de bons instrumentos para estudar a Bíblia. Não significa que todos os pregadores ou que todas as pessoas da igreja, né, homens e mulheres, tenham que fazer teologia. Por isso que é importante na igreja o ensino, né, a educação cristã, a escola dominical, sermões que preparem bem as pessoas, para que as pessoas não fiquem reféns dos seus próprios sentimentos, das suas próprias leituras. Porque nós interpretamos a partir do lugar onde nós estamos. Por isso nós precisamos perguntar, de que pressuposto nós estamos partindo? Qual o pressuposto
de ser humano. A ideia que eu tenho é que o ser humano nesse mundo tem qual tarefa? Ah, não, Deus colocou aqui só para a gente ficar um tempinho aqui, o negócio é lá no céu. Então eu não vou valorizar nada dessa terra, né? Eu não quero saber dessa terra. Quer dizer, o pressuposto, a visão, a cultura de uma pessoa que pensa assim, ela não está preocupada em zelar com o mundo que Deus criou. Ela quer saber da vida após a morte ou a vida após esta vida. Então, depende do pressuposto. Podemos, a partir da própria psicologia, fazer abordagens diferentes do ser humano. Uma possibilidade. Existem várias teorias da personalidade. Então, dependendo de onde eu estou partindo para analisar o ser humano, eu o entendo de uma forma. Né? Você tem teorias comportamentais, psicanálise, você tem posturas existencialistas, humanistas. São posturas diferentes de compreender o ser humano. Dentro da própria religião, formas diferentes de compreender o ser humano. Por isso, muito da linguagem que nós utilizamos, que é uma linguagem simbólica, nós precisamos até de tomar cuidado quando partilhamos com as pessoas. Porque, às vezes, não ensinando ou não ajudando as pessoas a entender que trata-se de linguagem figurada, as pessoas se sentem equivocadas, as pessoas acabam sendo enganadas. Vamos usar o exemplo da palavra ouvir. Quantas vezes nós não utilizamos a palavra ouvir na nossa fé? Ou Deus falou comigo, né? Ah, Deus falou comigo. De que forma Deus falou comigo? De que forma eu percebi Deus falando comigo? E às vezes alguns pregadores, algumas pregadoras, mandou um zap. Então, alguns pregadores, algumas pregadoras, querendo dar uma mística muito grande e trabalhando muito essa ideia do Deus me falou, passa a impressão até para outras pessoas de que ouviu de forma auricular, que ouviu a própria voz de Deus. Gente, ouvir tem a ver com som. Som é uma vibração física. Se espalha pelo ar, pela água, por algo sólido, mas é algo físico. Às vezes, as pessoas querem tanto, são ondas sonoras, né? Ondas vibratórias são chamadas, né? E elas vão... Eu fui estudar, né? Até para falar sobre isso no POV esse final de semana, eu descobri que nós temos a capacidade de ouvir de 20 Hz a 20 kHz. Ou seja, ouvimos de 20 Hz a 20.000 kHz. O que está abaixo dessa vibração sonora de 20 Hz, nós não ouvimos, é chamado de infrassom. E o que está acima de 20.000 Hz, ou seja, 20 kHz, nós também não ouvimos. Então, a árvore, lá a folhinha da árvore balançando, ela faz som. Mas é tão fraquinha, às vezes, a forma pela qual a folhinha está balançando, é um infrassom. O meu ouvido humano não capta. Há som, mas eu não capto. Da mesma questão que há sons muito agudos, muito altos, uma frequência muito alta, que nós também não captamos. Há alguns cantos de passarinho nós não captamos. Você já viu às vezes o cachorro irritado com o passarinho? A gente não está ouvindo nada, mas o cachorro está. Lembram-se do apito
lá para adestrar cachorro, a gente não ouve nada, mas o cachorro fica louco. Então é muito importante. Outra coisa, né? O som é uma questão tão física que ele não se propaga no vácuo. No vácuo não tem som. Foi o que o Aparecido compartilhou aqui. Então não há vácuo, no vácuo não há som. E aí nós precisamos entender muitos aspectos sobre a linguagem que nós utilizamos. Nossa linguagem é figurada. E as pessoas falam, eu fui no meu quarto falar com Deus e Deus falou comigo. Gente, muito do que nós ouvimos parte das nossas percepções, das nossas sensações. E aí nós temos o Rodrigo aqui na nossa classe, formado na psicologia, quem sabe outras pessoas que já tiveram oportunidades de ler e estudar algo. Mas assim, as teorias da personalidade vão nos mostrar formas diferentes de perceber o mundo. Por exemplo, a psicanálise vai abordar para a gente algumas questões. E vai falar de um inconsciente, de um pré-consciente, vai falar de algumas questões que a forma de abordar de um humanista, da psicologia a partir de um humanista, é bem diferente. Então a pergunta é, quais são as forças, as energias que nos fazem perceber? Estou falando do ponto de vista da psique humana. Mas e se formos falar a partir da história, a partir da cultura, a partir da sociologia, a partir da geografia? Quer dizer, são muitas formas de perceber o mundo, de ouvir a voz de Deus nesse sentido figurado. Como que Deus fala conosco nesse mundo? E nós que desejamos ser portadores, portadoras dessa mensagem, da mensagem do Evangelho. Nós que falamos, ouvimos a voz de Deus e queremos transmitir, ou seja, percebemos a mensagem de Deus e queremos partilhar. Então, nessa perspectiva, nós precisamos muito de voltar àquilo que nós compartilhamos antes, entender nossa subjetividade. Quer dizer, muito do que eu sou, né? Aquilo que eu trouxe para vocês do Talmud, não como é que é lá no Talmud? Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Nós temos um jeito de interpretar, de sentir. E principalmente nós, nesse tempo pós-moderno, nesse mundo líquido, onde o que é muito forte é a sensação, é a forma pela qual eu sinto as coisas. Uma das marcas deste mundo é a marca do hedonismo, ou seja, o prazer a todo custo, o ter prazer acima de tudo. Deixa eu ver aqui o que o Olívio partilhou. No Evangelho de João 5,19, Jesus diz, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o pai fizer. Seria uma figura de linguagem também? Não tenho dúvida. A linguagem humana, pergunto, pois penso que textos como este inspiram a questão do Deus falou ao meu coração. E aí entra muito essa frase, eu acho que você mesmo completou aí, né? Deus falou ao meu coração, ou seja, a gente já está deixando bem claro, olha, essa foi a minha percepção, eu senti. Nós temos que entender que nós somos seres intelectivos e emocionais. Nós temos esse lado intelectual, do estudo, do conhecer, do buscar a verdade, e temos também o lado dos nossos sentimentos. Quando vamos falar sobre a nossa vocação, né? A vocação não pode ser uma sensação só pessoal. Precisa de ter a confirmação da comunidade. Nós chamamos isso de o carisma é reconhecido pela comunidade. Ou seja, são os outros que olham para mim e falam, esse aí tem autoridade para ser pastor, tem autoridade para ministrar na frente da igreja, esse daí é um bom visitador. É o outro que reconhece em mim essa vocação.
Não no sentido de falar, eu só sou vocacionado porque o João e a Maria disse. Não, a comunidade, as pessoas reconhecem. Lembram o texto bíblico onde as pessoas disseram, olha, quando Jesus foi na sinagoga, esse fala como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, é o reconhecimento do carisma pela comunidade, falando, esse aí, quando fala, ele fala de um jeito que a gente reconhece a autoridade dele. Então é muito importante que nós tenhamos essa clareza, que nós tenhamos isso em mente. O nosso reconhecimento ministerial não é porque eu acho ou porque eu sinto, é também porque eu sinto. Porque essa ideia de falar assim, eu fui constrangido, eu estou na marra aqui fazendo isso aí é balela. Nós podemos até ter projetado algumas coisas na vida, algumas coisas terem mudado, mas é muito importante que nós tenhamos um sentimento de realização naquilo para o qual nós somos vocacionados. Os outros reconheceram e eu também tenho que reconhecer. Provavelmente aqui, se eu abrisse o microfone para vocês partilharem sobre algumas experiências de momento de oração, de momento em que estavam participando de um culto, uma ministração, um cântico, e aquele cântico falou muito alto ao seu coração. Eu posso partilhar muitas experiências. Uma das experiências que eu tive foi quando a missão chamada Operação Mobilização, OM, uma missão através de navios pelo mundo que parava de porto em porto para evangelizar. Eles foram na minha igreja e naquele dia o pregador, né, o vice-presidente dessa missão, contou a experiência dele de 4 anos na Índia e ele fez um apelo e eu fui chorando lá na frente. Eu tinha 17 anos. Eu era um jovem que estava já no 2º ano de contabilidade, já tinha um bom emprego, mas eu lembro, o apelo dele foi: quem gostaria hoje de entregar 100% da sua vida para missões? Não estou perguntando como isso vai acontecer. A pergunta é se você quer. E eu me lembro de ir, na época, eu não sei se o Benaia lembra, da época em que a igreja de Poços tinha o ginoflexório. Ginoflexório é aquele lugar para ajoelhar lá na frente do altar que nós tínhamos. Então, esse ginoflexório, ele era um lugar onde a gente iria. Uma das marcas até da igreja metodista, da tradição metodista, que foi perdendo espaço, e aí eu não sou professor de liturgia, não quero aprofundar nisso, mas eu diria assim, era uma marca do culto metodista, tomar a Santa Ceia ajoelhado lá no altar. E aí, hoje a gente deixou mais aberto, claro, usa uma outra linguagem, o altar está mais aberto, mas também nós transformamos o altar muito em palco. E isso é problema da aula de liturgia. Paro por aqui. Então vamos lá. Nós temos muito essa expectativa, né? Essas experiências, né? Que são de fundo emocional e que isso é bênção, que alimenta. Eu e o professor Eber, nós fizemos muita vigília nos montes lá em Poços. E o Benaia conhece esses lugares. Fizemos N vigílias na Pedra Balão, no Cristo, na linha do trem. A gente subia... vou contar uma história, nem sei se eu contei aqui para vocês. Uma vez eu estava tão, eu diria assim, uma época da minha vida, né? Eu estava buscando tanta presença de Deus, querendo saber, Deus, fala comigo, o que o Senhor quer da minha vida? E nós fomos lá para o meio do mato, no breu, você não enxergava 1 metro na frente. A gente ia lá para o meio do mato. E ajoelhado lá, uns jovens. Gente, eu ajoelhei no meio de um pasto lá, e eu orando alto, e chorando, falando, Deus. E, de repente, eu abro o olho assim, vejo um olhão grandão olhando para mim. Brilhou assim. Gente, do jeito que eu tava ali,
Eu não pensei duas vezes, levantei a mão, falei, tá amarrado, tá repreendido, Satanás, você não era... E eu, na minha empolgação toda, escutei só barulho. Era um cavalo que estava quase na minha frente, mas eu estava tão empolgado, tão ali concentrado na minha oração, que eu nem vi que era cavalo, eu assustei na hora que eu vi. Eu diria, ainda que seja cômico essa lembrança, traz para mim um alimento, brincar aqui, né, graveto, para pegar fogo. E era isso mesmo, era um coração que ardia, era um coração que estava buscando. Essas experiências, elas são fantásticas. Eu jamais desprezo as minhas experiências. Por mais que hoje a minha leitura daquilo que eu vivi, eu possa olhar e dizer, olha, não era bem assim. Mas naquele momento foi algo tão importante para mim, algo tão marcante na minha vida e que fez eu ser o que eu sou hoje, porque eu passei por essas experiências ontem, naquela época. O Aparecido diz, bem, isso não seria uma atividade extrasensorial motivada pelo alto êxtase emocional? Acredito que sim, pode ser uma questão, eu diria, interna, pode ser uma questão, meu desejo muito grande de querer ouvir ou de querer sentir a presença de Deus, mas que naquele momento foi um momento que me alimentou, que me ajudou, né? E que fez eu tomar algumas decisões, dentre elas dizer para a igreja que eu queria ser pastor. E aí passei por todo um processo, né? Indicação da igreja, fazer curso, fazer isso, várias coisas. O Olívio, acredito que não, Aparecido. Quando criança, vi um graveto acender em uma vigília e na época nem orava. O professor contou essa e outras histórias no podcast Sobrevivência. Olha lá! Olívio, isso sou eu dizendo, né? Eu diria assim, aqui não cabe a gente tentar avaliar algumas experiências. Eu vou fazer a pergunta para vocês, de que pressuposto você está partindo? Você já conversou com alguém que entende de parapsicologia? Você já ouviu palestras de parapsicologia? É uma outra forma de tentar explicar alguns fenômenos. Esse fenômeno de pegar fogo no graveto, esse fenômeno de lâmpada acender e apagar, de porta abrir, de copo balançar. Você tem N explicações. Eu não quero ir muito para esse lado da explicação do fenômeno, né? Se você está orando e ouve um barulho e se assusta, você vai pensar que é o demônio mesmo. É isso aí, Iris. Na hora lá, eu falei, você não vem me atrapalhar aqui não. Era um coitado de um cavalo, eu que estava no lugar dele. Eu que estava assustando ele. Eu que estava no pedaço dele, no quadrado dele, cada um no seu quadrado. Eu que fui lá no quadrado dele e estava incomodando ele, né? Mas, gente, aquela experiência foi boa. Agora, dentro da minha subjetividade, da minha avaliação, hoje o cavalo era crente, também estava lá em oração. Isso aí, Ivan, um lado bom da história. Então imagine, essas experiências são importantes, mas não pode ficar nelas. Ou seja, eu ia para o monte, aquela música, quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti, eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Essa música, ela marcou por demais. Ela marcou muito minha vida. Eu cantava essa música direto. Então era um desejo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero dar uma conotação tão racional, tão técnica, né? De que os processos burocráticos equivalem. Não. O processo burocrático, muitas vezes de reconhecimento da comunidade, de reconhecimento da igreja, precisa de levar em conta também essas minhas experiências. Então não são só minhas experiências e não só
O reconhecimento é a junção disso, daquilo que eu sinto, desejo, busco, e daquilo que a comunidade reconhece em mim e fala: esse daí está seguindo a vontade de Deus. Já dizia Thor no filme da Marvel: você chama ciência, eu chamo magia. Ó, esse povo, esses meus alunos. Então, vamos olhar. Não ser pregador idiota não é olhar só para si e para sua experiência, mas é avançar. E quando eu tenho clareza de onde eu estou partindo, né? De que pressuposto eu estou partindo, se eu valorizo aquilo que eu prego, aí nós temos clareza da nossa pregação. Por que eu fiz toda esta introdução? Porque eu quero te convidar agora para juntos entrarmos na parte dos roteiros homiléticos. Gente, por que nós estamos tratando disso? Porque depende do lugar onde nós estamos para a gente proclamar uma mensagem. Essa ideia de que só há uma forma de abordar, né? Ou essa ideia de que somente a partir de um pressuposto nós podemos abordar a experiência com Deus, ou a percepção de Deus, ou a forma como Deus age no mundo, ela pode ser equivocada, até do ponto de vista bíblico-teológico. E aí as falas do professor Luiz Carlos na sua tese de doutorado e também presente no livro, pode nos ajudar. De onde nós estamos define o jeito que nós analisamos as coisas. E tentar entender o roteiro homilético é muito interessante. Por isso que a abordagem do professor Luiz Carlos Ramos foi fantástica, ou seja, a sacada que ele teve para analisar a pregação no decorrer da história do povo de Deus. Então, diferentemente de outros homiletas que fizeram suas atividades, vamos dizer aí, seus conhecimentos a partir da história da pregação, o que o professor Luiz Carlos vai fazer através do seu livro, né, desse livro aqui, é apresentar uma boa parte do livro, os roteiros homiléticos, ou seja, o que fazia parte da pregação do povo de Deus no decorrer dos tempos. De que pressupostos eles estavam partindo? De que pressupostos eles estavam vamos dizer, assumindo para poder pregar o evangelho. Então é muito interessante. E aí vem então a primeira possibilidade de divisão que eu apresentei para vocês na última aula. Esse foi o último slide da aula passada, que é a gente entender que no decorrer da história do povo de Deus, você tem uma praxis homilética, ou seja, um jeito de pregar, uma reflexão em torno daquela pregação e uma reafirmação de muitas dessas pregações. Então, o professor Luiz Carlos, diferentemente de outros homiletas, ele começa com o Primeiro Testamento. Então, para melhor entendermos, eu vou colocar este aqui, ó. Se nesse primeiro slide eu divido por tempo histórico, vamos colocar aqui Primeiro Testamento, cristianismo primitivo, os primeiros 4 séculos, Idade Média, Reforma Protestante, movimento evangelístico e missionário e pregação recente contemporânea, a gente pode subdividir um pouquinho mais e trazer reflexões da seguinte forma.
Quando você analisa o Primeiro Testamento, e o professor Luiz Carlos vai dizer assim, nós temos uma homilética antes da homilética. Nós temos pressupostos homiléticos antes da própria homilética. E isso nós encontramos no Primeiro Testamento. No meio do povo de Deus já havia a prática da pregação. Então, essa prática não nasce com Cristo, mas nasce com seu povo no decorrer da história, o povo de Deus. E no Antigo Testamento você encontra pelo menos 3 roteiros diferentes de pregação, de homilética, de pressupostos. E aí, claro, quando você tiver a oportunidade de ler o texto, que você pode ler no livro e que você pode ler na tese. É o mesmo material, há uma adequação de linguagem, ok? Porém, a tese de doutorado do professor Luiz Carlos está no site da universidade. Se você entrar lá, você consegue baixar e fazer a leitura. Vale a pena conhecer, ok? Dica para você. Você tem no Primeiro Testamento um roteiro homilético que nós podemos dizer o roteiro dos sacerdotes. Ou seja, a forma da pregação, a homilética deles, é uma homilética da celebração do cotidiano. Ou seja, é a vida do povo. A vida do povo gira em torno desse discurso sacerdotal, desse discurso das pessoas. E aí então, desse discurso da vida das pessoas, na sociedade da época, gira em torno do templo, gira em torno daquilo que é o ministério sacerdotal. Você tem também uma outra postura homilética, um outro roteiro homilético, que é o da sabedoria familiar, muito ligado à ideia dos reis pregadores, né? A gente pega textos como os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, você tem muito dessa ideia da sabedoria. Então tem muito a ver com esse discurso no âmbito familiar, da sociedade. Você tem também o roteiro homilético, ou seja, a forma de pregação dos profetas, muito ligada à contestação e esperança, anúncio e denúncia. Por isso que quando você faz um estudo sério da Bíblia Sagrada, levando em consideração instrumentos de análise, instrumentos científicos de estudos, instrumentos criteriosos de exegese, e repito aqui, não é optar por uma ideologia e achar que ela é a única. Ah, não, eu sou fundamentalista, eu estou histórico crítico, eu sou da leitura popular, eu sou estruturalista, eu sou... Não, é você levar a sério um estudo, né, assumir aquilo e dizer, estou analisando a partir daqui. Claro que você não vai falar isso daí lá no púlpito. Claro que você não vai gastar latim, gastar saliva, né, com pessoas que não vale a pena, não vai edificar. Agora você precisa de ter clareza de onde você está partindo. Quando você faz uma análise do Primeiro Testamento, por exemplo, se você pega Reis e Crônicas, eles vão apresentar fatos históricos com leituras diferentes. Não quer dizer que a Bíblia ela está se contradizendo. Pelo contrário, quando eu tenho clareza de quem está falando, de onde está falando e por que está falando, eu sei por que é diferente essas duas mensagens. E consigo compreender as leituras diferentes. Por isso que conhecer a Bíblia é maravilhoso. Gente, conhecer a Bíblia de forma mais séria é maravilhoso, né? Poder dizer, venha conhecer o mundo maravilhoso da Bíblia, né? É muito bom quando você conhece a Bíblia Sagrada com mais profundidade.
né? Não significa que você só conhece essa Bíblia a partir desses instrumentos acadêmicos. Não é muito importante. Eu lembro de uma fala, e nós estamos falando de um estudioso da Bíblia, professor Tércio Machado Siqueira, aposentado, foi professor aqui, morou na casa onde hoje eu moro. O professor Tércio morou aqui, depois o professor Nicanor, hoje sou eu quem moro aqui nessa casa. E ele, numa das suas falas, não sei se foi no ano passado, se eu não me engano, acho que foi ano passado, ele disse assim que nós temos que aprender a ler o texto bíblico e ler mais vezes. Ler até que saia daqui para cá, né? Para o peito, para o coração. Então é muito importante o estudo, os instrumentos, sim, mas entender que esse é um texto de fé, é um texto teológico, de que os instrumentos estão aí para auxiliar na compreensão. Mas não é um texto de história, não é um texto de filosofia, não é um texto... É um texto de fé, é um texto que conta a história de um povo, é um texto ligado à religião de um povo que crê num Deus monoteísta. Quer dizer, então há pressupostos que nós levamos em conta, mas é um texto de fé. Lá no Primeiro Testamento, você tem então esses roteiros diferentes. Quem está falando é um sacerdote? O jeito de falar é diferente, parte de alguns pressupostos. Vamos ver os próprios profetas. O profeta do templo tem um jeito diferente de falar do profeta do interior. A forma pela qual os pregadores, os textos, o discurso homilético vai sendo apresentado no decorrer dos tempos depende do lugar onde as pessoas estão. Por isso não tem como a gente pregar o evangelho fora da nossa cultura, fora da nossa experiência. Eu só posso pregar o evangelho deixando a minha experiência com Deus passar pela minha própria cultura. Agora, o que eu não posso é achar que a minha cultura está acima da cultura dos outros. O que eu não posso é achar que a minha experiência é mais importante que a experiência dos outros. O que a gente tem de xenofobia, né? De achar que a cultura do outro é má, de que a experiência do outro é ruim. E quem sabe nós temos uma leitura muito otimista da nossa própria experiência, como a nossa experiência sendo muito maior, melhor do que a dos outros. Então, quando nós olhamos para estes roteiros homiléticos, nós conseguimos compreender. Há leituras diferentes do que Deus faz e fez na história. Vamos pensar aqui. A própria Bíblia, os próprios Salmos, que fala sobre os montes de Sião jamais serão abalados, ou seja, antes de Sião ser levado cativo ao cativeiro, né? Antes do povo de Israel, a cidade ser destruída, havia essa declaração, né? Quer dizer, quem derruba essa cidade, esses muros, esses montes? E aí, de repente, você tem um salmo numa outra época declarando a fé no Deus que está presente quando o muro caiu, quando a cidade está ruim, quando as coisas estão difíceis. Como é importante para nós... Nossa, eu nem vi que você estava escrevendo aqui, gente. Enamorar-se do texto. Ó, que palavra bonita. É palavra de coração apaixonado. Gosto muito da perspectiva de Trempe Logan III, erudito conservador, em seu livro Lendo as Escrituras com o Coração e com a Mente. Nossa, é Tremper, né? Então... soberba, orgulho, preconceito, saber vencê-las, é preciso. Isso mesmo,
Aparecido, Benaia. Então, vamos pensar aqui o quão importante é nós termos clareza desses lugares onde nós estamos falando. E aquilo que a pessoa está falando, ela está falando da onde e de que experiência. Então, é um tempo em que a gente se sente seguro. Ninguém pode com Israel, ninguém pode com Jerusalém. Jerusalém é fortaleza. Mas aí depois a fortaleza foi destruída. O povo é levado cativo. E aí, professor Lucas me enviou a sua dúvida pelo WhatsApp. Posso tentar repassá-la por aqui. Mas é importante que o Lucas esteja presente e a gente dialogue. Mas pode mandar aqui para a gente ter essa clareza aí e eu até me preparar. O Lucas está aí. Estou aqui. Então manda, Benaia. Escreve aí. Vamos lá, gente. Escreve ou vai falar? Pela terceira vez logado. Irmão. As forças ocultas não querem permitir. Você tem calado a sua voz. Nós não queremos isso. Efatá. Então, gente, vamos lá. Pensando bem, nós temos uma postura. Nós temos uma experiência. Nossa experiência é marcada pelo momento. Então, vamos olhar a tradição dos patriarcas, quando a gente fala de Abraão, de Isaac, Jacó. Quando você estuda os textos marcados por essas tradições dos patriarcas, nós estamos falando de um momento histórico, de um povo que eles ainda não têm um lugar fixo, eles são andarilhos, eles caminham pelo deserto. Então é muito importante que a gente tenha clareza disso daí. Então, eles vivem uma espiritualidade deste momento, que é a experiência do povo que é livre do Egito e que vai caminhar pelo deserto. É um outro discurso. Por isso que todas as falas, as tradições da libertação do Egito, e é claro, eu estou usando a palavra tradições porque entendo que vocês já estão num processo de teólogos, no final do semestre já serão meio teólogos e teólogas. Nossa, dá até para vocês colocarem assim, metade da roupa representando o teólogo, outra metade ainda não. Olha que chique. Vocês já estudaram um pouquinho, entenderam um pouquinho esse aspecto próprio de que nós lidamos com tradições, de que não há uma ideia de uma inspiração divina do Deus que fala e alguém anota como se fosse psicografia, mas de que é a leitura de um texto que vai sendo montado, que vai sendo registrado a partir das experiências, do mover de Deus no meio do seu povo. Então, é muito interessante nós termos clareza. Então, essas tradições apresentam uma relação que é diferente da relação da época dos juízes, que é diferente da relação da época em que você tem o reinado, que é diferente da época em que eles estão cativos na Babilônia. Então, pensem que o discurso homilético representa o momento vivencial. Vou dar um exemplo aqui para a gente pensar um pouquinho. A gente não precisa de discutir isso agora. Mas eu penso que em tempos difíceis de uma doença que tem ceifado a vida de tantas pessoas e que nós ficamos tanto tempo numa quarentena super restrita, hoje em alguns lugares já tem sido liberada algumas ações, mas nós ainda estamos em estado de alerta, ainda temos muitas pessoas morrendo, tivemos que refazer e reinventar nosso jeito de viver o Evangelho, nosso jeito de pregar o Evangelho, né? Uma das coisas que a gente nota é que nós tivemos que reinventar o nosso discurso homilético para o mundo midiático. E para mim nós temos alguns equívocos.